Você já se sentiu desconectado, como se estivesse no meio de uma multidão, mas ainda assim estivesse sozinho? Já percebeu como, por mais que busque se conectar com os outros, as relações afetivas, amizades, um casamento, ou até mesmo o vínculo com a família, parecem escorregar por entre seus dedos? Às vezes, podemos achar que há algo de errado conosco, que estamos sendo deixados de lado, esquecidos por aqueles ao nosso redor. Mas será que essa solidão é, de fato, uma maldição, ou pode ser a resposta de Deus para um plano maior em nossas vidas? Neste vídeo, vamos explorar uma verdade profunda. A solidão afetiva não é uma punição, mas uma preparação. A razão pela qual, muitas vezes, os despertos de Deus não encontram os relacionamentos íntimos e afetivos que tanto desejam, pode ser porque Deus está nos preparando para algo muito mais profundo, uma relação íntima com Ele mesmo. Você já parou para refletir sobre o motivo de sua solidão? Será que a falta de um parceiro, de amigos próximos ou de laços familiares não está, na verdade, direcionando você para um relacionamento mais forte e transformador com o Criador? Se você está passando por isso, não está sozinho. Vamos entender juntos o que Deus está fazendo em nossas vidas, mesmo quando tudo parece silencioso ao nosso redor. Fique até o final deste vídeo, pois uma nova visão sobre sua jornada de fé e solidão pode transformar sua percepção de amor e pertencimento. O desconforto gerado pela presença dos despertos de Deus nos relacionamentos. A solidão que muitos dos despertos de Deus experimentam não é algo aleatório, mas sim um reflexo do propósito divino. Quando Deus escolhe alguém para caminhar em seu caminho, essa pessoa muitas vezes se torna um ponto de luz, algo que irradia uma verdade divina que pode incomodar aqueles ao redor. A presença de uma pessoa verdadeiramente desperta, que caminha com Deus e reflete os valores e a luz divina, não é algo facilmente ignorado. Isso ocorre porque a luz de Cristo expõe as sombras e as falhas ao redor. E, em muitas situações, ela cria um desconforto nas pessoas que ainda não foram tocadas ou transformadas por essa mesma luz. Muitas vezes, as pessoas ao redor de um desperto de Deus não sabem como lidar com a intensidade da fé e da convicção dessa pessoa. Quando uma pessoa vive de acordo com os princípios divinos, sua vida reflete uma verdade que pode ser difícil para os outros aceitarem ou até mesmo compreenderem. Isso gera um tipo de resistência ou desconforto em relacionamentos, seja em amizades, seja em outros tipos de laços sociais. O motivo de tantas dessas pessoas evitarem ou se afastarem dos despertos de Deus está diretamente ligado ao efeito que a presença divina exerce sobre elas. A luz de Deus não apenas ilumina o caminho do desperto, mas também traz à tona o que está oculto nas profundezas do coração de outros. A verdade, que é muitas vezes desconfortável, é refletida nas ações, palavras e atitudes daqueles que têm o Espírito de Deus dentro de si. Ao verem isso, muitos se sentem confrontados com sua própria falta de fé, moralidade e relacionamento com Deus. Como resultado, esses sentimentos de desconforto e vergonha levam as pessoas a afastarem-se da luz que os despertos carregam. C.S. Lewis já dizia que esses momentos de solidão e afastamento são necessários para o crescimento espiritual dos despertos de Deus. Eles são chamados a permanecer firmes e seguir a jornada sem a necessidade de aprovação ou compreensão de todos ao redor. Isso não significa que o desperto de Deus deva ser insensível ou indiferente às necessidades dos outros, mas sim que ele deve entender que seu caminho é diferente e, muitas vezes, será solitário. Deus usa essa solidão como uma ferramenta para forjar uma fé mais profunda, para fortalecer a pessoa em sua jornada e para prepará-la para o propósito que Ele tem para a sua vida. O desapego de relacionamentos mundanos também faz parte do processo de santificação. Quando alguém é escolhido por Deus, sua visão se altera. Ele começa a ver as coisas com uma perspectiva espiritual que os outros podem não entender, e esse distanciamento se torna natural. A busca por viver de acordo com os padrões divinos muitas vezes leva o desperto a se afastar de círculos sociais que o atraem para comportamentos ou pensamentos que não refletem a verdade de Deus. No entanto, essa solidão não é um castigo ou algo negativo, mas sim um espaço onde o desperto pode se conectar de maneira mais íntima com Deus. A solidão serve como uma forma de intimidade com o Pai, e, com o tempo, a pessoa passa a entender que é nesse espaço que a verdadeira transformação ocorre. As relações superficiais ou baseadas em interesses mundanos são substituídas por uma conexão mais profunda com o Criador. E isso, embora difícil, é um passo crucial no processo de amadurecimento espiritual. Em meio a esse processo, o desperto deve aprender a confiar em Deus de uma maneira inabalável,
compreendendo que a solidão é temporária e que, no momento certo, Deus trará as pessoas certas para a sua vida. Não é uma questão de rejeição ou rejeitar a companhia dos outros, mas de entender que a verdadeira conexão acontece quando se compartilha a fé e os valores de Deus, não quando se busca agradar ou satisfazer os desejos humanos. Portanto, a razão pela qual os despertos de Deus frequentemente enfrentam o afastamento das pessoas e a solidão é porque sua presença se torna um reflexo da verdade divina que pode ser desconfortável para aqueles que ainda não estão prontos para recebê-la. Mas esse afastamento não é o fim da história. Na verdade, é uma oportunidade de viver uma vida mais plena, mais próxima de Deus e com um propósito eterno. E, no fim, Deus trará as pessoas que devem caminhar ao lado desses despertos, aqueles que também foram tocados pela luz divina e que, com o tempo, compreenderão o caminho que o desperto de Deus trilha. A solidão pode parecer difícil de compreender para quem ainda não experimentou a profunda conexão com Deus que ela oferece. Porém, é um dos métodos mais poderosos que ele usa para preparar os seus filhos para o propósito divino. Muitas vezes, ao olharmos para nossa vida e nos deparamos com a falta de amizades, relacionamentos ou conexões sociais, pensamos que estamos sendo punidos ou abandonados. No entanto, Deus nos convida a enxergar a solidão de uma forma completamente diferente. Jesus, o Filho de Deus, viveu uma vida de retiro e solitude, buscando o silêncio e a solidão para se conectar com o Pai. Ele sabia que não poderia cumprir a missão que o Pai tinha designado para ele sem passar por períodos de reflexão e preparação espiritual. Quando os discípulos estavam ocupados em suas tarefas diárias, Jesus se retirava para orar e se alinhar com a vontade de Deus, como podemos ver em Mateus capítulo 14, versículo 23. E, tendo despedido as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E, chegada já a noite, estava ali sozinho. Esse exemplo de Jesus mostra que, muitas vezes, precisamos estar sozinhos para ouvir a voz de Deus com clareza. O Senhor usa esses momentos para nos revelar sua vontade, para nos fortalecer e nos preparar para o que está por vir. Em momentos de solidão, Ele nos desafia a dependermos totalmente dele, sem a interferência do mundo e das pessoas ao nosso redor. A solidão também nos ensina a confiar em Deus de uma maneira profunda e constante. Sem as distrações do dia a dia, podemos finalmente perceber que Ele é tudo o que precisamos. As promessas divinas, tão frequentemente mencionadas nas Escrituras, ganham um novo significado quando estamos sozinhos com Deus. Não importa o quão desamparados possamos nos sentir, Ele sempre está conosco. No Salmo 23, versículo 4, encontramos a promessa: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus não nos chama para uma vida de solidão eterna, mas usa esses períodos para moldar nosso caráter, nos ensinando a ser mais como Ele. Ele quer que aprendamos a descansar em Sua presença e que, por meio dessa intimidade, nos tornemos pessoas mais fortes, resilientes e compassivas. O isolamento não é um fim, mas uma preparação para algo muito maior. Além disso, a solidão nos permite redescobrir o valor da nossa identidade em Cristo. Quando não temos mais as distrações externas, somos forçados a olhar para dentro e a confrontar quem realmente somos. Não somos definidos pelas opiniões dos outros, mas pelaquilo que Deus pensa de nós. A solidão nos chama a nos lembrar de nossa verdadeira identidade. Somos filhos amados de Deus, criados para um propósito divino. Esse período de introspecção também nos permite identificar e confrontar as áreas de nossa vida que precisam ser transformadas. O Senhor, em Sua graça, usa os tempos de solidão para nos purificar, remover as sujeiras de nossa alma e nos fazer mais semelhantes a Ele. Como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. A correção de Deus é um ato de amor, porque Ele sabe que precisamos ser moldados para sermos usados em Sua obra. Por fim, a solidão, longe de ser um castigo, é uma oportunidade preciosa de crescimento espiritual. Ao longo desses períodos, o Senhor está preparando seus filhos para a missão que tem à frente. Ele nos ensina a confiar nele, a depender exclusivamente dele e a encontrar nossa satisfação e alegria em Sua presença. Como diz em Isaías capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. O chamado para a solidão, crescendo em Deus quando ninguém está ao seu lado.
Às vezes, a solidão parece ser a nossa única companheira. Nas horas de silêncio e deserto, é fácil pensar que algo deu errado ou que estamos sendo abandonados. Porém, o que muitos não percebem é que a solidão é, na verdade, um dos maiores instrumentos de Deus para moldar os seus filhos para o propósito divino. Não estamos sozinhos porque fomos rejeitados ou esquecidos, mas porque o Senhor, em sua sabedoria infinita, usa esses momentos para nos preparar para a grande missão que Ele tem para nós. Deus não chama os seus filhos para uma vida de conforto e segurança mundana. Em vez disso, Ele nos chama para uma vida de fé inabalável, que é cultivada em momentos de solidão e desafios. O próprio Jesus passou por períodos de total isolamento, onde a conexão com o Pai era a única fonte de força e direção. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, vemos que ele, porém, se retirava para os desertos e orava. Este era um momento de busca, de preparação e de fortalecimento, longe das distrações e das pressões do mundo. O deserto, que muitas vezes representa a solidão, é um lugar onde Deus trabalha em nosso caráter. É fácil confiar em Deus quando tudo está bem, quando temos amigos ao nosso lado e estamos rodeados de apoio. Mas é no deserto que nossa fé é testada de maneira mais profunda. Quando estamos sozinhos, sem o apoio das pessoas ou das circunstâncias ao nosso favor, é que podemos realmente aprender a depender de Deus e a confiar que Ele nos sustentará. A solidão também nos ensina a desenvolver uma identidade que não depende da aprovação dos outros. Em um mundo tão focado em relacionamentos sociais, status e reconhecimento, Deus nos chama para encontrar nossa verdadeira identidade nele. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo escreve: Já estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando estamos sozinhos, é mais fácil perceber que não dependemos do que o mundo diz sobre nós, mas daquilo que Deus diz. Deus nos chama para essa solidão espiritual para que possamos crescer em nossa fé e entendimento de quem somos nele. Quando não há distrações externas, podemos ouvir a voz de Deus com mais clareza. Os tempos de solidão nos forçam a silenciar as outras vozes e a focar apenas naquilo que Ele deseja nos revelar. E é nesses momentos que, frequentemente, Ele nos faz descobrir novos aspectos de seu caráter, nos dá novas visões para nossas vidas e nos revela mais profundamente o propósito que Ele tem para nós. Embora a solidão possa ser um tempo de dor, também é um tempo de grande crescimento. É nesse silêncio que Deus pode nos moldar e nos purificar. À medida que nos distanciamos das influências e pressões externas, Ele nos ensina a descansar em sua fidelidade e a confiar que Ele jamais nos abandonará. No Salmo 46, versículo 10, o Senhor nos diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A solidão nos chama a esse lugar de quietude, onde podemos sentir a presença de Deus de forma mais profunda. É importante lembrar que a solidão não é o fim. O Senhor não deseja que vivamos em isolamento eterno, mas usa esses períodos para nos preparar para algo maior. Quando nossa fé for refinada e nossa identidade estiver firmada em Cristo, estaremos prontos para ser usados por Deus de uma maneira poderosa. Ele nos prepara na solidão para que possamos impactar o mundo com sua luz, com sua verdade e com seu amor. No entanto, devemos entender que os tempos de solidão não são fáceis. Eles exigem coragem, perseverança e uma confiança inabalável em Deus. Precisamos ter a certeza de que, mesmo nos momentos mais escuros, Deus está conosco. Ele nunca nos deixa sozinhos, mesmo que pareça que o mundo inteiro esteja distante. Como o Senhor diz em Isaías capítulo 41, versículo 10, Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Assim, quando nos vemos na solidão, ao invés de desesperar, devemos olhar para ela como um convite divino. Deus nos chama para este lugar de retiro para nos fortalecer, nos purificar e nos preparar para a missão que Ele tem para nós. A solidão é, na verdade, um tempo de preparação para algo maior, algo divinamente ordenado, e é nesse tempo que nossa fé, confiança e identidade em Cristo são solidificadas. A solidão como alavanca para o propósito divino, encontrando a força para avançar. Quando Deus chama os seus filhos para a solidão, Ele não está os rejeitando, mas preparando-os para um propósito maior. A solidão não é um castigo, mas uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Em sua sabedoria, Ele sabe que,
Para sermos verdadeiramente transformados e moldados à sua imagem, precisamos de momentos onde apenas Ele possa nos encontrar e falar conosco. Em 1 Reis capítulo 19, versículo 11 de dezembro, vemos que o Senhor não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava na voz suave e delicada. É na quietude da solidão que podemos ouvir a voz de Deus com clareza. Muitas vezes, a solidão nos faz sentir como se estivéssemos perdendo tudo: amigos, relacionamentos, apoio. No entanto, é nesses momentos que Deus nos ensina que nossa verdadeira fonte de força não vem das coisas ou das pessoas ao nosso redor, mas de Ele. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo afirma: "Tudo posso naquele que me fortalece." Essa força divina é a que nos capacita a continuar mesmo quando nos sentimos sozinhos. Ela nos dá a coragem de seguir em frente, mesmo sem ver todos os recursos humanos ou circunstanciais ao nosso redor. A solidão também nos permite desenvolver uma intimidade mais profunda com Deus. Quando não há distrações externas, podemos nos concentrar totalmente nele. Podemos abrir o coração e falar com ele de maneira mais livre, sem medo de julgamento ou interrupções. Deus nos chama a esse lugar de intimidade, onde nossa relação com Ele se torna mais pessoal e profunda. É nesse lugar de quietude que somos transformados, purificados e restaurados. Além disso, a solidão é uma escola onde aprendemos a confiar em Deus, não por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas por quem Ele é. Durante os períodos de solidão, podemos experimentar sua fidelidade de uma maneira que não seria possível se estivéssemos constantemente rodeados de outras pessoas e distrações. Em Salmo 62, versículo 1, Davi declara: "Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação." A solidão nos ensina a esperar em Deus, sem pressa e sem desespero. Ela nos mostra que, enquanto esperarmos com paciência em sua presença, Ele cumprirá sua vontade em nossas vidas no seu tempo perfeito. Há também o aspecto de que, na solidão, Deus nos revela áreas em nosso caráter que precisam ser moldadas. Ele nos mostra os aspectos da nossa vida que ainda não estão alinhados com o seu propósito. Podemos estar tão focados nas distrações e nas interações sociais que não vemos certas falhas ou fraquezas em nossa fé. Mas, quando estamos sozinhos, é possível olhar para dentro e ver onde precisamos mudar. A solidão serve, assim, como um espelho que reflete nossa verdadeira condição espiritual. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, está escrito: "Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita todo filho a quem recebe." Às vezes, o Senhor usa a solidão para nos corrigir, para nos alinhar ao seu propósito e nos tornar mais semelhantes a Cristo. O tempo de solidão também é um tempo de preparação para as bênçãos futuras. Muitas vezes, Deus nos permite passar por um período de teste, onde nossas motivações e nossa confiança são desafiadas. Ele nos pergunta: "Você confia em mim, mesmo quando tudo parece incerto?" Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus declara: "Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Mesmo na solidão, podemos confiar que Deus tem um plano perfeito para nossas vidas. Ele está nos preparando para algo maior, algo mais significativo, que só será revelado no seu devido tempo. À medida que avançamos no nosso caminhar com Deus, precisamos aprender a ver a solidão sob uma nova perspectiva. Em vez de vê-la como algo negativo, devemos reconhecê-la como um tempo de preparação. A solidão é um campo fértil onde a fé pode crescer, onde a confiança em Deus pode ser aprofundada e onde nossa identidade em Cristo é firmada. Embora, à primeira vista, pareça um tempo de perda e abandono, é, na verdade, um tempo de grande ganho espiritual. Por fim, a solidão nos ensina que, mesmo que o mundo nos abandone, Deus nunca nos deixará. Como está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 5, "Não te deixarei, nem te desampararei." A solidão é, assim, uma oportunidade para experimentarmos a fidelidade de Deus de uma maneira mais profunda. Ela nos ensina a depender completamente dele e a confiar que, no final, Ele é tudo o que realmente precisamos. E, ao nos prepararmos para o que está por vir, podemos ter a certeza de que a solidão não é o fim da jornada, mas apenas um passo necessário para cumprir o propósito divino em nossas vidas. Chegamos ao final deste vídeo, e talvez você tenha descoberto algo muito valioso.
a solidão que você sente não é um sinal de fracasso, mas uma oportunidade divina para se aprofundar no relacionamento com Deus. Às vezes, é no silêncio e na solidão que Deus nos prepara para algo maior. Ele deseja que você se encontre nele, para então poder se conectar com os outros de uma maneira mais forte e transformadora. Se você se sentiu tocado por esta mensagem, lembre-se, você não está sozinho. Se Deus permitiu que você passasse por essa fase de solidão, é porque Ele tem algo grandioso reservado para a sua vida. Tenha fé e espere, pois Ele nunca nos abandona. Agora, se você gostou deste vídeo e sentiu que essa mensagem é importante para alguém que você conhece, compartilhe com eles. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este e não se esqueça de deixar o seu like. Seu apoio ajuda a espalhar essa mensagem de esperança e fé para mais pessoas. Que você siga firme na sua jornada de fé, sabendo que Deus está com você, guiando seus passos. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!